Fala pessoal, beleza? Rafael do canal Rentabilizando aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês aí a sequência de aulas aqui do nosso curso do YouTube de Price Action e Análise Gráfica. Mais especificamente o conteúdo sobre pullback e throwback, como vocês devem ter visto no título. Conteúdo muito importante, já que ele que nos dá a oportunidade de entrada em diversos momentos do gráfico. Eu vou estar mostrando para vocês aqui essa aula hoje porque ela é uma sequência das aulas de resistências e suportes, beleza? Então, bora já para o gráfico. Aqui, pessoal, como de costume, eu vou estar mostrando o mesmo gráfico para vocês, o mesmo gráfico aí que eu falei sobre a teoria de Down, que eu falei sobre resistências, falei sobre suportes, e hoje eu vou trazer essa terminologia de pullbacks e throwbacks. Sendo bem didático, tá? Pullback é o que joga o preço para baixo, tá? É um movimento para baixo do preço, e throwback é para cima. Na prática, a gente chama tudo de pullback, tá? Sendo bem simplista com vocês. Eu tento utilizar a terminologia mais correta, o nome mais correto do movimento gráfico, porque na minha visão, eu quero passar o mais correto para vocês, não me considerando um professor ou o cara que detém o conhecimento total, mas sim, eu tento trazer o mais correto para, se vocês aplicarem ou forem repassar esse conhecimento para outra pessoa, passarem da forma correta, tá? Isso eu tive o mesmo cuidado para passar quando eu falei das zonas de suporte e resistência, das regiões, e não somente do preço, como quando eu comecei a estudar sobre mercado lá em 2016, 2017 me falaram que era só uma faixa de preço, só uma linha de preço, que é totalmente errado. Então hoje eu tenho o cuidado de estar trazendo aí informação sobre pullback e throwback, tá? O que são esses movimentos e como a gente pode estar tirando proveito deles para as nossas operações. Então aqui, pessoal, nós temos uma resistência no gráfico, confere? É uma resistência que aqui, neste ponto, tá, onde já estava marcado, vamos pegar outro, eu ia pegar esse mesmo aqui, mas está muito riscado esse gráfico, vamos voltar. Vamos estar dando uma mudada aqui, uma limpada, só para não pegar o gráfico tão riscado, beleza? Então a gente vai pegar aqui o nosso Bitcoin / dólar no gráfico horário. Tá? Então vamos pegar essa região que aqui a gente já vamos encontrar exemplos para trazer esse termo para vocês. Então eu já passei para vocês que regiões de suporte são basicamente fundos encontrados no preço, coisa que a gente pode estar enxergando neste ponto aqui do gráfico, né? Aqui foi uma região que suportou o preço, então aqui a gente entende que é uma região importante. Mas o que acontece quando essa região é rompida? Então, nesse momento aqui, ó, esta região, que antes era um suporte importante, foi rompido. Tá? A partir desse rompimento, nós temos aí a mudança dessa região, que antes era um suporte, para agora uma resistência. Tá? Então, antes nós tínhamos nessa região um suporte. E agora nós temos uma resistência, tá? Eu já falei isso brevemente nas outras aulas para vocês, mas agora sendo mais categórico e exemplificando na prática, tá? Então, no momento que esse preço vier próximo a essa região, ele vai encontrar uma faixa de preço que vai exercer uma força de venda nele. E é o que acontece aqui. Esse movimento a gente chama de pullback. É um movimento que tem um rompimento. Vocês veem aqui que tem um rompimento, deixa eu estar mudando essa cor aqui, trazendo para um azul. Tem um rompimento, depois ele vai e testa esse suporte, que agora é uma resistência, não consegue romper, já que existe uma força vendedora nessa região, jogando esse preço para baixo, e aí a gente tem um derramamento do mercado. A mesma coisa acontece, se repete aqui, ó. Vamos estar pegando. Aqui nós tínhamos um suporte feito pelo preço, né? Vocês veem que o preço ele não conseguiu perder até o momento que ele perde. No momento que ele perde, esse suporte daqui se torna uma resistência aqui. E aqui nós temos aí o movimento de pullback novamente. Tá? Por que é importante, tão importante esse movimento de pullback para vocês que analisam e operam o gráfico ou desejam estar fazendo isso independente do ativo?
Porque quando a gente tem um rompimento, não é sempre que nós vamos ter certeza e confirmação de que certeza de que aquele rompimento vai andar. Pode ser somente um falso rompimento, onde o preço testa a região um pouco mais profunda. Nesse caso, aqui, por exemplo, tá? Ele rompeu a região de suporte anterior e voltou para cima. Ou seja, quem apostou na venda aqui de imediato teve que amargurar aí com esse retorno sem saber se seria uma possibilidade aí do preço voltar para baixo. Estão me entendendo? Estão pegando a ideia? Com o pullback, a gente consegue estar aguardando a uma melhor região do preço. Então eu já enxerguei que teve sim um rompimento aqui, tá? Que teve um rompimento desta faixa de suporte. Ao invés de eu apostar no rompimento, eu aguardo o pullback. O pullback ele se desencadeia quando o preço vem e testa essa região novamente com barras de força exercendo pressão. Vou trazer uma aula mais específica de análise de candle a candle para estar confirmando isso que eu falo aqui sobre pressão de candlesticks, tá? Eu não gosto de estar trabalhando com padrões de candle, com padrões de candlestick, eu acho que é impreciso, eu acho que não traz aí para vocês a melhor visão da análise gráfica. Então eu trabalho com análise de pressão, que é como o Al Brooks aí também trabalha, e ele que trouxe essa metodologia que eu hoje utilizo nas minhas operações, tá? Então, só passando esse termo para vocês. Ou seja, tudo isso que eu mostrei aqui agora, essa confirmação desse rompimento, é o que nós chamamos aí de pullback, tá? Então, aqui, ó, vamos pegar o texto novamente. Aqui nós tivemos um pullback no preço, tá? Este movimento que a gente entraria acreditando aí na queda do mercado, que foi o que trouxe aí os seus 10% aí de queda aí deste movimento de pullback. Então eu não quis apostar nesse rompimento aqui, eu não tinha certeza que isso aqui seria um rompimento. Eu apostei nesse pullback mais para frente aqui, ou até mesmo aqui, né, se vocês veem, próximo e logo ao rompimento teve um movimento de pullback que deu também uma pequena pernadinha, mas aí teve algumas horas de correção, tá? Isso porque as médias estavam distantes, mas eu não quero estar confundindo a cabeça de vocês, por isso vou até tirar os indicadores, tá bem? Beleza? Então entendemos aí o que é o pullback. Vamos encontrar agora no gráfico um throwback, que é simplesmente o inverso do pullback, tá? Aqui, pessoal, vamos lá. Aqui, pessoal, tá? Nós tínhamos aqui uma região de resistência, né? Vocês concordam comigo que o preço estava tendo dificuldade de romper essa região, vindo testar várias vezes e não conseguindo? Neste ponto aqui, ele consegue romper. Fiquei receoso, não entrei nesse rompimento. Não acreditava, achava ele confuso. Achei que por determinada análise esse movimento aqui poderia não ser certo, tá? Então nós entendemos que isso aqui é uma região, tá? Que teria forte força vendedora anteriormente por ser uma resistência, agora rompida, ela se torna um bom suporte. O preço vem, lateraliza e depois testa essa região neste candle aqui com esta vela. E aqui a gente teria um movimento de throwback. Beleza? Vamos deixar mais claro ainda. Vamos escrever. Aqui nós tínhamos uma resistência. Aqui nós depois tivemos um suporte. E isso ocasionou um movimento de throwback. Tranquilo? Isso aqui é a aula de hoje. É vocês entenderem que esse movimento é deveras importante para análise gráfica. É muito importante, já que nem todo rompimento é verdadeiro. Então, aguardar um movimento de pullback ou throwback é muito importante se vocês querem ter uma garantia de melhores resultados, tá? É óbvio, quem entra por muitas vezes num rompimento, acreditando no rompimento, vai ter um retorno financeiro maior,
mas sendo falso esse retorno, ele pode vir a ter um prejuízo. Então, no longo prazo, aguardar um pullback e um throwback é muito mais vantajoso para quem opera aí day trade, swing trade, position trade. Tá bem, pessoal? Posso estar trazendo mais exemplos aqui para vocês, dependendo aí das dúvidas. Se não tiverem dúvidas, eu acho que a aula está por encerrada e até a próxima aula. Agradeço a todos que acompanharam aqui. Se gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até!